Estar em ambientes como esse, estar na presença de Deus, ele muda a nossa perspectiva, muda a nossa capacidade de enxergar, amplia nossos horizontes, fortalece a nossa alma, impulsiona-nos para novas conquistas. Esse é o valor de viver na presença de Deus. Esse é o valor de experimentar e não mais se acomodar com outra vida a não ser na presença de Deus. Amém, igreja? Quantos nos visitam? Quem está aqui pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Só faça assim um sinal na sua mão. Seja bem-vindo. Bênção. Aqui atrás também, seja bem-vindo, querido. Quem mais? Faça assim, olá, sejam bem-vindos. Lá atrás também. Do lado de cá, ok? Seja bem-vindo. Que bênção. Aqui também, vocês são muito bem-vindos. Entrega isso. Seja bem-vinda, querida. Ok, bênção. Para cá, perdi alguém? Não. Queridos, seja muito bem-vindo. Não sei se você notou, mas se tem alguém perto de ti que levantou sua mão porque está nos visitando pela primeira vez, por favor, receba um cumprimento do seu irmão ao seu lado, seu irmão de trás, seu irmão da frente. Você está na Sara Floripa, um lugar extraordinário, porque ama a Deus de verdade, de verdade. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Queridos, nós estamos numa sequência de mensagens aqui na Sara Floripa. A sequência é esta que está no YouTube, sabia? Essa é a boa notícia, porque se tu está aqui pela primeira vez, tu podes até recuperar o tempo perdido, porque lá no YouTube tu vais encontrar as mensagens que foram ministradas nas reuniões anteriores. Nós estamos em parceria, vamos falar assim, com um movimento nacional que é o Setembro Amarelo. Alguém não sabe o que é isso? Setembro Amarelo é um movimento do Ministério da Saúde que envolve o cuidado especial com pessoas que já tiveram desejo ou já tiveram a vontade ou mesmo já tentaram cometer suicídio. E isso é algo triste, isso é algo grave, e isso é algo, infelizmente, mais real do que a gente gostaria que fosse. Infelizmente, porque a vida é tão especial, não é? Por mais difícil que esteja aquele momento que nós estamos vivendo, nada se compara com a vida. Quantos gostariam de ter a vida que tu tens? Quantos? Nós temos a tendência de nos acostumar com as coisas boas, sabia? E quando a gente se acostuma com as coisas boas, a gente tende a desvalorizar a vida boa que Deus tem nos dado. Porque o ser humano tem dentro de si uma tendência a querer sempre mais, estar sempre insatisfeito. E a gente não pode confundir insatisfação com desejo de crescimento. Querer crescer é positivo, é importante, mas estar sempre reclamando da sua vida, essa insatisfação, ela beira a ingratidão. E isso não agrada a Deus. Pelo contrário, afasta nossa vida de Deus. Não sei se tu já deu um presente muito carinhoso para alguém, e esse alguém não deu bola. Uma criança que tem muito brinquedo, aí ganha mais um, brinca 5 minutos e deixa lá de canto. Poxa! Enquanto que uma criança que não sabe o que é brinquedo ganha um só, e aquilo é o brinquedo da vida. Não é mesmo? Vocês sabem disso. E nós estamos esse mês comprometidos, e estamos num movimento chamado Amor é a Resposta. Porque eu acredito, como a Sara Floripa toda acredita, que a resposta para pessoas que estão em sofrimento emocional, que estão com dores na alma, é o amor. O amor de Deus, acima de todos. O amor de Deus, acima de todos. Mas o amor em si, ele é extremamente poderoso, porque o amor vem de Deus, porque Deus é amor. Você está na primeira carta de João. Uma definição de Deus. A Bíblia define Deus em algumas coisas. E uma delas é Deus é amor.
E nós cremos sim que o amor tem um poder enorme. Eu lembro da faculdade de psicologia. Para quem não sabe, minha formação é de psicólogo. Apesar de não exercer psicologia há muitos anos, eu sou empresário e bispo da Sala Floripa. Mas eu lembro da faculdade de psicologia quando nós estávamos estudando um caso de, acho que eram irmãs gêmeas, que eram domésticas, empregadas domésticas, as duas, e foi um caso na Inglaterra do século XVIII, se não me falha a memória, e elas esquartejaram a família que elas cuidavam. E aí foram estudar elas, as irmãs gêmeas, e a vida era totalmente difícil. Cresceram sem cuidado, sem atenção, no orfanato, foram abandonadas, jogadas para um lado, jogadas para o outro, e as duas criaram dentro de si uma psicopatia, né? Que levou elas ao ponto de não sentir-se com dificuldade de picotar pessoas. E aí eu perguntei para minha professora, na época, professora, vamos supor que a história delas não fosse como foi, mas que elas tivessem um contato com um amor verdadeiro. Seja que eu for, seja da tia, seja da avó, seja de onde for, mas se elas fossem amadas, desejadas de verdade, a chance delas fazerem a mesma coisa era igual? E a professora disse, não, meu Deus, se elas tivessem este ambiente de amor em suas vidas, a chance era mínima para elas fazerem o que fizeram. Então eu acredito de todo o meu coração, querido, que o amor é a resposta. Amém? E a coisa mais extraordinária é que tu está num ambiente onde o amor é o modus operandi, é a forma de viver. Porque o amor vem de Deus e nosso texto base é do amor. Se tu puderes abrir, nosso texto base é Marcos, capítulo 12. Esse é o texto base de toda a série. Nessa série, nós vamos ficar até o final do ano, praticamente, estudando, mastigando devagarinho cada pedacinho da palavra de Deus para nos fortalecer. E em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos do 28 ao 31, diz: chegando um dos escribas, ou seja, escritores da lei, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhes, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior que estes. Então esse é o nosso texto base de tudo que nós estamos ministrando. O amor é a resposta, mas o amor não é apenas a resposta. O amor é uma atitude necessária para que o outro seja marcado com outra maneira de enxergar a vida. Atitude necessária. Por isso, queridos, nós estamos nesse mês inteiro de setembro, eu estou fazendo essa propaganda para te envolver também. Nesse mês inteiro de setembro, com várias atividades do projeto Amor e a Resposta, inclusive lá atrás, você pode se informar em detalhes quais são as próximas atividades, que envolvem acolhimento de pessoas em sofrimento emocional, que envolvem intervenção, que envolvem contatos na rua com pessoas, o pessoal sai em equipes, oferecendo um abraço, oferecendo um conselho, oferecendo um abraço, ou uma oração, oferecendo o que eles precisarem, tentando trazer as pessoas para conhecer o amor de Deus, porque você concorda, e a gente tem falado muitas vezes sobre isso aqui na Sala Floripa, que muitas pessoas que não têm a oportunidade que tu tens de ouvir a palavra de Deus, elas não leem a Bíblia, elas nos leem. Nós somos a Bíblia que eles leem. Essa é uma grande verdade. E se ele ver o amor de Deus transbordando em tua vida, ele vai conhecer a Deus através da tua vida. Entende? Porque
Quantas pessoas que não estão na igreja ficam lendo a Bíblia? São raras. Mas como tu convive com elas, tu és a Bíblia delas. No sentido de que tu estás pondo em prática aquilo que tu estás aprendendo, vivendo, experimentando, e assim muitas outras têm a oportunidade de tomar escolhas diferentes. Porque eu também acredito que o meio onde a pessoa vive tem muita influência para algumas decisões que as pessoas tomam. O meio. Se ela vive num ambiente de vitória, num ambiente de amor, num ambiente onde todo mundo quer ver o outro se dar bem, ela não tem motivo de tirar sua vida. Mas se ela vive num ambiente de intrigas, de confusões, de exposição, um ambiente de destruição, muitas pessoas não conseguem enxergar saída. Mas em nome de Jesus, a Sara Floripa será um território, um oásis no meio de um deserto. Amém, querido? Um lugar de vida, de salvação, de esperança, de amor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, querido. É isso mesmo. Nessas semanas todas nós estamos falando, neste momento, a respeito do amor a Deus. Né? Qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porém, como a gente falou que amor é uma atitude, existem formas, expressões de amor. E aqui já falamos que amor é conhecer a Deus. Como é que eu posso amar se eu não o conheço? Então, todo meu atitude de conhecer a Deus, de buscar a Deus, é uma expressão de amor. Já falamos também que amor envolve crer, acreditar em Deus, acreditar nas suas palavras. Como eu posso amá-lo se eu não acredito no que ele diz? Já falamos também. Semana passada falamos que o amor envolve experiência. Envolve tu experimentar de Deus. E aí, inclusive, falamos do Mergulhe Mais, que por sinal é essa sexta-feira. Mergulhe Mais chegando. Para quem não sabe o que é isso, Mergulhe Mais é uma noite de adoração, de busca por Deus, de ficar tu e o Senhor Jesus, olho no olho, face a face, para poder experimentar de Deus. Sexta-feira, 8h30, nós estamos aqui juntos. Também falamos semana passada que amor envolve obediência. Jesus disse isso: se vocês me amam, vocês obedeçam minhas palavras. E quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Por mais difícil que possa ser, por mais difícil que possa parecer ser, né? O meu filho já disse isso, ele diz com muita frequência: pai, obedecer é muito mais difícil do que parece, pai. Eu consigo entender isso, porque para eu obedecer, eu preciso abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, para obedecer à vontade de outro. Mas se este outro conhece melhor os caminhos do que eu, se esse outro conhece a vida melhor que eu, louco sou eu, se não obedecer a esse que conhece mais. Concorda, amado? Por isso nós obedecemos, e ao obedecer nós expressamos o nosso amor a Deus. E aí, dito tudo isso, aqui resumimos já algumas semanas de mensagem. Hoje nós entramos em mais 2 expressões de amor. Anote aí. A primeira delas, desta noite, é que para amar a Deus, tu precisas depender de Deus. E eu queria que tu parasse para pensar nessa palavra, dependência. Ela é completamente fora de moda. O que está na moda é a independência. Tem dependência química. Essa é ruim. Mas a dependência de Deus é top. Nós temos que entender que, enquanto muitos dizem que o bom é ser independente, a palavra de Deus diz que independente químico é bom. Independente do pecado é bom. Mas nós não podemos viver sem depender de Deus. Isso nos remete lá para a origem de tudo. Porque esse foi um dos pontos que mexeu com os primeiros casais, com os primeiros homens que viveram na terra. Eles foram chamados a depender de Deus. Eles foram chamados a conhecer a respeito da vida através daquilo que saía da boca de Deus. E foram provocados a abandonar essa relação com Deus para conhecer por conta própria, para viver por si mesmo, baseado no seu próprio conhecimento, nas suas próprias experiências. Independente do que Deus dizia, eles podiam tocar e agir e tomar seus próprios pensamentos. E assim viveu o homem por muitas gerações e se destruiu por muitas gerações.
porque se afastou de Deus, porque achou que podia ser como Deus, porque achou que poderia saber que nem Deus. E pasmem, queridos, até hoje existe essa dicotomia, esse paradoxo entre o homem querer achar a razão de todas as coisas por si próprio e Deus, Criador de todas as coisas, querer contar para o homem aquilo que ele sempre quis saber, mas não tem condições de descobrir sozinho. Precisava de Deus. E aí, eu quero te convidar a abrir comigo um episódio extraordinário do livro de Êxodo. Abra, por favor, a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 33. Aqui, Moisés, ele está numa encruzilhada. Porque o povo que ele libertou do Egito, através do poder de Deus, era um povo muito difícil. Era um povo muito teimoso. Era um povo cheio de manias. E Moisés estava experimentando de Deus constantemente. E nesse momento aqui, Moisés e Deus têm uma discussão. Moisés e Deus, eles têm um embate. Veja comigo, Êxodo capítulo 33, vamos ler dos versículos 12 ao 16. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, Moisés diz a Deus, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Respondeu o Senhor, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo. A minha presença irá contigo. E eu te darei descanso. Agora, olha Moisés. Essa é a atitude, querido. Essa é a atitude que todos nós devemos ter. Olha Moisés. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Sabe o que Moisés está dizendo aqui? Existe uma oportunidade. O Egito já ficou para trás. Nós somos livres. Hoje nós somos livres. Moisés, diante dessa circunstância, na frente dele está a terra prometida. Ele podia dizer, Deus, a bênção está lá. Valeu pela força. Mas agora eu vou por conta própria. Ele poderia virar para Deus e dizer, Deus, a parte difícil tu fez, agora eu faço. Nós vamos entrar. Ele poderia ter dito isso. Sabe por quê, querido? Porque muitos, não é poucos, muitos dizem isso para Deus hoje. Muitos, esse é o papo. Muitas vezes chegam na igreja com a família destruída. Deus vai lá e pá, toca na família e transforma. Agora transformou, não aparecem mais. Não se importam mais. Chegam na igreja precisando de trabalho. Aí Deus dá um mega trabalho. Um mega, um top. Agora não tem mais tempo para buscar a Deus. Chega na igreja. Jovenzinho, 13, 14 anos. Aqui faz Instituto de Vencedores. Vira líder. Voa. E pede para Deus, Deus, eu quero entrar na faculdade, mas eu não tenho condições de pagar a faculdade. Eu preciso passar na federal. Lá eu não vou pagar. Aí encontra um líder top aqui na Sara Floripa que vai dizer, então estuda, meu filho. Estuda que Deus vai te abençoar. Se tu estudar, Ele vai te abençoar. Porque querer passar sem estudar, não dá não. Não funciona. Estuda. Aí ele estuda. E ele passa. E quando ele passa, ele diz, não foi Deus. Foi o meu conhecimento. Para que eu preciso? Vira as costas e entra de cabeça dentro da universidade. O que é fundamental, essencial, muito bom. Mas, com essa atitude, não vai muito longe. Não vai. Moisés podia ter feito a mesma coisa. Moisés podia ter dito, Deus, a terra prometida está aqui.
Tu já me tirou de um cativeiro impossível de ser vencido. A nação mais poderosa da terra dominava o povo de Israel. A nação mais forte em exército. A nação mais de construções, mais estruturada em todas as áreas, arquitetura, engenharia, matemática, medicina, todas. Era o povo do Egito naquela época. Eles eram escravos. De repente são livres, cheios de ouro, porque a Bíblia diz que eles despojam os egípcios. Eles pegam os ouros do Egito e vão embora com os ouros. As pessoas entregavam ouro para eles irem saindo. Eles podiam olhar para Deus e dizer: fechou, tua obra está feita, agora é conosco. Mas Moisés diz: Senhor, se tu não for conosco, eu prefiro ficar no deserto do que entrar na terra prometida. Está me entendendo, querido? O nome disso é dependência. Dependência de Deus. Se tu não for conosco, eu prefiro passar o calor do deserto do que ficar de banho-maria lá na terra prometida. Prefiro. Em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Bom nome para o teu filho. Zorobabel. E olha o que Deus diz a Zorobabel: não por força, nem por poder ou violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes tu acha que é o teu braço forte que faz as coisas acontecerem. Mas não é não, querido. É o Espírito de Deus que trabalha ao teu favor. Amém? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. A Bíblia chega a falar sobre isso. Não digas que foi o teu braço, que foi a tua habilidade, a tua capacidade. Não digas, porque quem é que te deu força para trabalhar? Quem te deu fôlego de vida? Quem te deu inteligência? Então não faça isso. Dependa de Deus, querido. Depender de Deus é expressão de amor. Expressão de amor. Aí tu podes pensar assim: pá, bispo, mas como é que eu vou falar de Jesus? Eu quero tanto falar, mas eu tenho medo. Aí eu vou te contar. Dependa de Deus. Até mesmo para isso. Num tempo tão tenebroso como nós estamos, onde as pessoas sentem prazer em se mutilar, em se machucar. Vocês sabiam que tem lugares no YouTube que mostram as pessoas ao vivo se machucando? Vocês sabiam disso? É a geração que nós vivemos, uma geração muito doente. Num tempo como esta geração, escute, igreja, nós não podemos nos calar. As pessoas precisam saber que existe outra vida, outra forma de viver. E aí eu te conto o segredo de como é que tu vai fazer para falar. Abra comigo, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Ali diz: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala através de vós. Glória a Deus. Sabe o que é isso, querido? Glória a Deus. Sabe o que é isso? A Bíblia está dizendo que tu precisa ter a coragem de falar. Mas na hora que tu for falar, Deus usa os teus lábios. Deus bota as palavras certas. Deus faz com que a palavra que sai dos teus lábios seja aquela que entre no profundo do coração daquele que necessitava de ajuda. O que falta? Uma atitude de amor. De ir até aquela vida e falar. O que dizer? Não te preocupa com isso. Quando chegar a hora, a tua boca vai encher-se de palavras. Deus vai te dar. Como é que é o nome disso? Dependência de Deus. Tu pode ir para frente do espelho e ficar decorando. Isso não é dependência de Deus. Dependência de Deus é ser espontâneo e chegar numa pessoa que precisa do amor de Deus e deixar lá Deus usar teus lábios com as palavras que Ele te der. E tu vais ver que é assim que Deus ama usar seu povo.
Abra comigo João, Evangelho de João, capítulo 15, os 5 primeiros versículos, e aqui eu já faço a transição do primeiro ponto da noite para o segundo ponto da noite. Porque esse versículo fala das duas coisas, de dependência e do próximo ponto que é frutificação. Quem ama a Deus, frutifica. Vamos juntos. Evangelho de João, capítulo 15, versículos do 1 ao 5, diz, Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E ele começa a dizer, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. E bota bem grande lá na tua geladeira essa frase, querido, porque sem mim, nada podeis fazer. O nome disso é dependência de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Ah, eu posso? Podes. Mas é diferente quando tu faz na tua força ou quando tu vai na força de Deus. É diferente quando tu vai na tua instrução e quando tu é instruído por Deus. É diferente. É completamente diferente. E aqui, como eu disse, entramos no próximo ponto. Frutificar. A palavra frutificar fala em reproduzir-se, em multiplicar-se, segundo a sua mesma espécie. E aqui a Bíblia, quando fala de frutos, fala de 2 tipos de frutos. Os frutos de dentro para fora e os frutos de fora. Frutos de dentro para fora falamos de caráter, mudança interior. Frutos estes relatados no livro de Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 5, se não me falha a memória. Ali está a descrição dos frutos do Espírito. Alegria, amor, fé, fidelidade, longanimidade. E aí vai. Inclusive no YouTube tem uma série de mensagens nossas sobre o fruto do Espírito. Os frutos do Espírito. Veja lá, depois procure. Além do fruto de caráter, de mudança interior, que é fundamental que haja, fundamental. Não adianta nós dissermos que temos Jesus, que vivemos com Jesus, mas não nos parecermos com Ele. Não adianta nós andarmos com Jesus e odiarmos todas as pessoas. A Bíblia chega a dizer que os discípulos de Jesus seriam reconhecidos como? Pelo amor. Pelo amor. Pelo amor. É o jeito, é a marca de um discípulo de Jesus. Por isso, isso é uma mudança interior. É uma mudança que é gradativa, que é progressiva, que não é de um dia para a noite. Não é mesmo. Leva anos. Ninguém muda do dia para a noite. E se mudar, esquisito, está estranho. Porque não é assim. Porque Deus vai te contando devagarinho as coisas que devem mudar. Ele não consegue te contar tudo de uma vez só, porque tu não tens capacidade de administrar tanta informação. Então, devagarinho, Ele vai ministrando em nossas vidas e nós vamos sendo transformados por Ele. Mas, além disso, frutificação fala em multiplicação. Eu sou um discípulo de Jesus, então eu faço um novo discípulo de Jesus. Alguém falou do amor de Deus para mim, então eu falo do amor de Deus para outro. Isso também é frutificação. E eu queria ler contigo 2 textos apenas que falam disso. E nós vamos ficar assim, um tanto quanto impressionados, como Deus se importa com isso. Veja comigo no Evangelho de João, capítulo 15 novamente. Esse é o capítulo da frutificação, querido. Depois tu estude com calma. Evangelho de João, capítulo 15, mergulha nele para tu entender profundamente. Mas no versículo 8, Jesus diz assim: nisto o meu Pai é glorificado. De que jeito? Em que deis pouco, de vez em quando, raramente,
muito fruto. Nisso, o meu Pai é glorificado, em que deis muito fruto. Muito fruto. Sabe qual é o prazer de Deus? É só, dá uma olhada na Sara Floripa. Ele mexer dá uma olhada lá. Olha o que está acontecendo lá. As pessoas chegam quebradas e saem transformadas. As pessoas chegam querendo se matar e saem querendo salvar vidas que querem se matar. As pessoas são mudadas. As pessoas elas chegam sem expectativa e saem cheias de propósito. Dá uma olhada no que acontece na Sara Floripa. As pessoas chegam solteiras, saem casadas, formam família. Porque isso é sério, querido. Tu sabes disso. Está cada vez mais difícil achar um homem sério. Cada vez mais difícil achar uma mulher séria. Está cada vez mais difícil se eu olhar para o lugar errado. Não se eu olhar para a Sara Floripa. Amém? Se eu olhar para cá, aqui tem homens e mulheres sérias. Óbvio. Não é, Adam? 17 anos fizemos sexta-feira de casamento. 17 anos. Fora o tempo do namoro e do noivado. Aí vai para 20 e tantos. Né? É uma história. Jesus amado, é uma história. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Capítulo 15 de João, veja o versículo 16. E olha que versículo extraordinário. Esse é outro para botar na geladeira, assim. Botar no espelho. Botar bem grande, assim. Olha que coisa extraordinária. Jesus está falando para os seus. E ele diz assim: não foi vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu é que vos escolhi. E vos designei. Eu te dei um desígnio, um propósito. Para quê? Para que vades e deis fruto. E o teu fruto permaneça. E olha que coisa. A fim de tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele os conceda. Às vezes tu reclama assim: eu peço e Deus não está me respondendo tanto. Eu falei: olha, começa a frutificar. Começa a dar fruto. Começa a parar de pedir e começa a servir. Começa a parar de olhar para ti e começa a olhar para os outros. Começa a dar fruto. E quando tu menos te der conta, aquilo que tu pediu, Deus te surpreendeu com muito mais. Muito além. Porque Ele é assim. Ele é assim. Ele não é aquele pai que o filho pede 10 reais e o pai dá 7. E diz: traz o troco. Deus não é assim. Deus é aquele pai que o filho dá 10 reais e ele dá 100. É do jeito que Ele é. Deus é galardoador, recompensador de todos os que o buscam. Então, amado, quer amar a Deus? Ame de verdade. Ame dependendo de Deus. Ame frutificando. E fazendo assim, o nome de Jesus será exaltado. E os perdidos serão achados em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria te convidar a ficar de pé, querido. Fica de pé. Fica de pé. Coloca a mão no teu coração. Você que nos visita não sabia que a gente era assim tão animado, mas a Sara Floripa é muito, muito animada. Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Fecha os olhos. O motivo de tu fechar os olhos é justamente para que tu não te disperse. Na hora que Deus quer agir, Deus falou, ministrou de dentro para fora, agora é a hora que Ele quer agir na tua vida. Então é o momento. De olhos fechados, tu te concentra melhor. Fecha os teus olhos, querido. Tu que veio pela primeira vez aqui, eu tenho a certeza, tu estar aqui essa noite não foi uma coincidência. Eu tenho certeza absoluta disso.
E como tu mesmo leu comigo no livro de João, capítulo 15, versículo 16, não foi tu que veio aqui, foi Ele que te atraiu para cá, para que tu pudesses ouvir e ter a oportunidade de abrir teu coração, para Ele poder fazer uma obra extraordinária e maravilhosa.